Iniciando a sessão sobre programação genérica, vamos estudar os templates, que são ferramentas que a linguagem C++ oferece para implementar o polimorfismo paramétrico. No início do estudo sobre classes, nós vimos algumas características gerais da programação orientada a objeto. Dentre essas principais características, nós destacamos o polimorfismo. O polimorfismo pode se manifestar de várias maneiras. Nós vimos três delas. A primeira é o polimorfismo de função, quando uma determinada função se comporta de maneira diferente de acordo com os argumentos que são passados. Nós já vimos isso, por exemplo, na sessão anterior, quando nós sobrecarregamos operadores. Por exemplo, o operador mais, a cruzinha, pode chamar funções diferentes de acordo com o fato dela ser chamada para somar dois inteiros, chamar dois objetos de uma classe que você construiu. Hoje nós vamos tratar do polimorfismo de uma outra categoria, que a gente chama de polimorfismo paramétrico. É ele que permite que você escreva uma função de maneira genérica, sem precisar exatamente qual é o tipo de dados para o qual ela se aplica, dando uma regra geral que pode servir para inúmeros tipos de objetos. Este tipo de polimorfismo é implantado em C++ através do template e é conhecido como programação genérica. Os templates são gabaritos, são fórmulas para você programar de uma vez só várias funções que são similares entre si, muito parecidas, mas que diferem apenas no tipo de argumento. Uma versão dessa função pode receber parâmetros inteiros, outra versão pode receber parâmetros strings e assim sucessivamente. Para indicar que uma função é um gabarito, você deve preceder, antes da declaração da função, colocar a palavra template. Então, essas funções gabaritos, ela tem um parâmetro adicional de outro tipo. Normalmente, as funções têm como parâmetros variáveis objetos de um determinado tipo. Então, você passa, digamos assim, o valor do parâmetro. Na função template, você tem um outro parâmetro que não é uma variável, mas é um tipo de dado. Então, se você criou uma função que serve para inteiros ou para string, quando você for usar, você vai passar como parâmetro ou int ou string, indicando qual é o tipo que deve ser empregado naquela função. Tomando como exemplo aqui a função soma, que soma, digamos assim, qualquer coisa. Ela vai somar a primeira coisa chamada P1, que é de um tipo qualquer, e a segunda coisa, P2, que é do mesmo tipo. E vai retornar um objeto deste tipo indefinido. Return P1 mais P2. Então eu tenho de indicar que essa é uma função template que, além dos dois parâmetros P1 e P2, ela tem um terceiro parâmetro, T, que é uma classe, um tipo, que na hora de chamar eu vou dizer T o que é efetivamente. Esta função soma aqui vai funcionar para qualquer classe que tenha definido o operator cruz. Então, para int ela funciona porque existe o operator mais para int. Para string ela funciona porque existe o operator mais para string. E para qual exista construtor por movimento que seja capaz de retornar um objeto desse tipo. Então, por exemplo, para somar dois inteiros, 1 e 3, você iria fazer assim no programa que vai chamar essa função. Chame a função soma de int, passando como parâmetros 1 e 3. Se o tipo T puder ser deduzido a partir dos parâmetros, por exemplo, aqui 1.3 e 3.72, são todos do tipo double. Então, o compilador consegue deduzir que nesta chamada da função, T quer dizer double. Então, eu posso omitir aqui o soma double entre colchetes. Se os tipos de dados forem diferentes, ou se, apesar dos dados serem do tipo double, como nesse exemplo, eu quero que seja realizada a soma de int, assim eu sou obrigado a passar explicitamente o tamanho. Quando eu quero somar duas strings e o resultado vai ser um string, novamente eu não sou obrigado a colocar a soma de strings. Da mesma forma que a gente pode criar funções gabarito, a gente também pode criar classes gabaritos. São classes que podem ter membros de um tipo genérico. Se você fizer template class T, esse T aqui a gente é comum usar T, mas pode ser qualquer nome, é o nome de um parâmetro. Você pode chamar T, Totô, X, Z, qualquer coisa. Então, se você, na frente de uma classe, antes da definição da classe, coloca a palavra reservada template e qual parâmetro vai ser o parâmetro template, aqui dentro da classe eu posso criar, por exemplo, dados membro do tipo T. Aqui eu estou dando o exemplo de criar uma classe que contém um par de dados. Que tipo de dado? Qualquer um.
para o qual faça sentido essas coisas que a gente está implementando aqui. Então, estou criando um par de qualquer coisa. Essa classe par tem dois objetos A e B do tipo T, tem um construtor default que recebe como parâmetro first, um objeto do tipo T, e second, outro objeto do tipo T, e tem uma função membro, getMax, que retorna um objeto do tipo T. Como seria a implementação da minha função getMax? Isso é uma função membro. Então está aqui o nome da função, 4 pontos, nome da classe ao qual ela pertence. A classe é myPair menor T maior. Do mesmo jeito que a função, quando você chama a função, o nome completo da função é esse, o nome da classe é esse, é myPair e o T entre maior e menor. Então, esse é o getMax myPair de T. E esta função getMax retorna um objeto do tipo T. A função retorna máximo, eu implementei aqui usando o ternário, se A for maior do que B, retorne A, se não, retorne B. Está aqui uma funçãozinha template de uma classe template. Sempre quando você tem classes template, as funções dela vão ter de ser templates também, porque elas têm de ser genéricas para qualquer T. Então, antes da função, a gente colocou aqui, ó, template. No meu programa principal, se eu quisesse criar uma variável x desse tipo myPair, eu simplesmente uso o nome da classe. X é um objeto da classe myPair de int. No caso aqui, x vai ser criado pegando esta classe aqui e substituindo t por int. E eu chamei o construtor específico dessa classe, passando como parâmetro 175. Nesta hora aqui, quando eu chamar o método getMax em cima do objeto x, deve retornar 100. Que eu uso como funções normais. Como é que esses gabaritos são construídos? Esta definição, por exemplo, aqui dessa classe, ela está incompleta. O compilador não consegue compilar isto aqui na hora que ele passa por esse código. Por quê? Porque isso só pode ser compilado quando estiver definido qual é o parâmetro template, o t. Eu devo compilar fazendo t igual a int, float, string, qualquer coisa. Os gabaritos, eles são compilados de um jeito um pouco diferente das outras classes e funções. Eles são compilados sob demanda. Ele só é compilado até que você faça uso da função template da classe template, instanciando t para alguma coisa. Por exemplo, neste programinha aqui, a definição da classe e a definição do método getMax só serão compilados aqui, ó. Na hora que eu criei um objeto x fazendo myPair com t igual a int, nesta hora aqui vai ser compilada a classe myPair fazendo t igual a int. Aqui que eu chamei getMax é que vai ser compilada a função getMax fazendo t igual a int. Então, elas são compiladas apenas na hora que são utilizadas. Isso faz com que, quando a gente está implementando classes gabarito, classes template, a gente não possa fazer aquela nossa separaçãozinha que é tradicional, por exemplo, separar a declaração no ponto H e a implementação no ponto CPP. Os arquivos de inclusão, os .h das classes template, devem conter tanto a declaração quanto a implementação. Isso porque a função só será compilada, pegando esse exemplo aqui, na hora que ela é utilizada. Então, na hora de compilar esse arquivo aqui, que não faz parte da declaração da classe, o compilador precisa ter acesso à implementação da função. Por isso que ela tem de estar no ponto H para poder ser compilada cada vez que ela é utilizada.